O gramado em que a luta o aguarda. O gramado o aguarda a Sociedade Esportiva Palmeiras na próxima semana, quinta-feira, contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Este vídeo, o MM de hoje, tem o apoio do OneFootball. Você está vendo o QR Code aí? E é o primeiro link da descrição. Baixe o OneFootball, que você vai acompanhar lances ao vivo durante o jogo, na Comebol, na Sul-Americana, Comebol Libertadores, Comebol Sul-Americana, e você pode acompanhar vários campeonatos, brasileiro também, né? Os números, as estatísticas, tudo que você precisa saber, o OneFootball mostra para você. Fechado? Vamos lá, vamos conversar com essa fera aqui, nosso querido Diego Iwata Lima Marada. Lembrando que não tivemos o MM na terça-feira, porque ele deu uma covidada, mas já está recuperado aí, já está sentindo paladar, né? Sentindo Sim, sim. cheiro. E cheiro do que você sentiu depois da coletiva trágica, coletiva entrevista da senhora presidente do Palmeiras, com todo respeito, Leila Pereira? Eu não te ouvi a respeito disso. Eu fiz quase um react da entrevista, fui pondo aqui, comentando, até fumei, peço desculpas ao amigo, mas fiquei nervoso. Aí eu peguei um cigarro, que eu não fumo, mas só fumo quando fico muito louco da vida. Aí fumei um cigarro e fiquei esquisito. Enfim, agora já passou um tempo, dá para a gente saber as repercussões, né? Sim. Sabemos que as alamedas estão pegando fogo, mas quero te ouvir, Diego. Vamos lá. Cheiro de tragédia, né? Foi assim, foi trágica. Achei que poucas vezes eu vi uma entrevista para controle de danos, que a ideia era meio que essa, né? Dar uma satisfação à torcida diante da eliminação, e a satisfação que foi dada foi, tipo, quem manda aqui sou eu, o que eu faço é o que vale, eu sou a Leila e eu mando e vocês escutam, e basicamente é isso. Ela não fez uma coletiva sobre o Palmeiras, fez uma coletiva sobre ela e como ela é fantástica como presidente, como ela coloca dinheiro, como ela é maravilhosa e como o Palmeiras não era nada antes dela. E, meu Deus, assim, eu fui uma pessoa que eu fui acusada de ser, inclusive, comprado já pela Leila Pereira, porque Isso aí em eu dado sou todo momento. dia. Estou te Então, ouvindo. Todo dia alguém manda falar, recebeu o Pix, esse tipo de coisa. Em dado momento, você tem que avaliar as questões pelo que elas são. Eu sou um cara isento. Se a Leila acerta, ela acerta. Se ela erra, ela erra. E ela acertou em diversas questões. Agora, a entrevista dela foi um erro absurdo. Foi um erro absurdo de cálculo. É uma entrevista totalmente personalista. Ela fez uma entrevista para falar de como ela não tem culpa para esta eliminação. Ela fez tudo o que era certo e possível, que em certa medida é mais ou menos o que o Abel fez, com a diferença de que o Abel é o técnico do time de futebol, né? Então ele realmente, as atitudes dele estão ali, né? E ele tinha que se defender e, enfim, basicamente, mas também foi as duas entrevistas, né? Tanto a do Abel na eliminação quanto a da Leila, mal comparando, mas assim, ambos se preocuparam em dizer que fizeram o que podiam com o que tinham, né? E ninguém assume erro, né, nesse Palmeiras novo, né, nesse Palmeiras atual. Ninguém erra, é impressionante. Nossa, eu fiz tudo certo, não sei porque deu errado. Não sei, foi muito ruim. Eu acho que no momento em que o Palmeiras está passando por um princípio de crise, é claro que essa crise tem muitas aspas em voz, que quem está em crise é quem está para cair, né? Isso é uma crise, né? Mas a situação no Palmeiras é a seguinte: você sobe o sarrafo, a crise sobe junto. A partir do momento em que você entra num ano para disputar títulos, a sua crise é não ganhar os títulos, ponto, sabe? Eu acho que isso tem que ser levado em conta. E ganhar é obrigação? Não é obrigação, mas como perder é o problema, né? O Palmeiras perdeu, entre outras razões, porque não fez o básico, que é contratar o básico por elenco, né? Não estou falando de você ter um outro Dudu no elenco, ou de você trazer um outro Danilo, ou de você trazer um outro Scarpa, mas de você ter opções para você poder trabalhar um elenco com um pouco mais de respiro, né? Enfim, foi muito ruim. Eu Eu acho vou- que agravou uma situação que já era tendia para o ruim, né, mas então, mas agora, cara, eu acho que o que mais cabe, desculpa, eu não quero ser professor de Deus, como diria Abel Ferreira, mas agora o que nos cabe é olhar o pós, né? Pós-desastre. O que eu levantei aqui, por exemplo, tem muito.
cara que foi eleito conselheiro, tem alguns bons que não são comedores de pizza, e Uhum, com os quais eu falei depois da entrevista, e vários receberam muitas ligações, 7, 8, 9, 10, de sócios que estão insatisfeitos e que votaram neste conselheiro, exigindo um posicionamento. Se a situação da reeleição dela era tranquila e ainda é, porque é só o ano que vem, e aí vai ter piscina inaugurada, né? Presentes lá para os sócios, deixa eu deixar bem claro. Presta atenção no que eu estou falando, para os sócios, tá? Para o ano que vem, vai estar confortável. Mas ela conseguiu uma coisa estranha, né? Colocar na mesma página Beluso e Nobre, cada um do seu jeito, que não se falam, que não se dão bem, né? Ela uhum. conseguiu. E na história do Palmeiras, cara, não mexe com a gente, velho. Deixa a gente quieto, deixa a gente se auto digladiar. Agora, não venha de fora dizer que nós, que o Palmeiras é pequeno, porque aí, cara, é uma confusão grande. Eu tive essa medida, inclusive, com alguns sócios que me mandaram áudio no dia seguinte, de crianças que estavam jogando bola lá no clube social com uma fita adesiva em cima do patrocínio. Então, o que que você mediu depois de tudo isso, agora que já passou, né? É, nós tivemos 48 horas quase do episódio. Acho que a medida mais legal de tudo isso, Márcio, é o tanto de mensagens que eu recebi de corintianos e São Paulinos tirando sarro do Palmeiras. Tirando sarro, não, mandando frase da Leila para mim, com hahaha embaixo. Porque eu sou jornalista, mas eu sou palmeirense e eu tenho amigos de infância, eu tenho amigos, né? E fora do trabalho a gente é só torcedor, né? E eu recebi de vários amigos tirando sarro da minha cara, simplesmente colocando frase da presidente. Ou seja, com a presidente dizendo o que ela diz de vocês, vocês não precisam de rival. E é isso que acho que é isso. Eu acho que assim, eu detesto, colocar, apontar dedo para quem quer que seja, para ele inclusive, né? Porque uma acusação, que na verdade não é uma acusação, é assim, uma simples constatação. A Leila Pereira não é palmeirense de infância, de nascença. Ela se casou com o Lamáquia, que é conselheiro vitalício do clube, que é palmeirense, que é sócio desde os anos 40, 50, 60, enfim. Eu sei que o professor Beluso, de quem eu tenho o prazer de ser amigo, conhece o Lamáquia do clube, de quando eles eram jovens, os dois. E, enfim, ela se tornou palmeirense em 2015, vamos dizer. Isso quer dizer que ela vai ser uma má presidente? Não vai, não quer dizer, ela pode ser uma excelente administradora, mas vai faltar para ela uma coisa que é de quem é torcedor, que é aquele negócio que está falando assim, colocou o Nobre e o Beluso, que tem rusgas grandes entre eles na mesma página, por quê? Porque os dois são palmeirenses. Os dois sabem o que significa o que ela falou. Você quer pegar uma. Vou além. Arnaldo Tironi, eu não conheço um presidente que tenha sido mais incompetente na história do Palmeiras. Ele também é palmeirense. Então ele seria um presidente melhor que ela? Não. Mas ele jamais cuspiria na história do Palmeiras como ela cuspiu. É pesado falar isso, é pesado falar isso, é pesado falar isso, mas a Leila Pereira cuspiu na história do Palmeiras. Quando ela coloca que até 2015 o Palmeiras era um lixo, e depois da chegada dela virou o que virou, e depois a chegada dela não, chegada do patrocínio da Crefisa, e depois virou o que virou, e que se ela sair, vai voltar a brigar para não cair, ela está transformando o Palmeiras, sei lá, no Jabaquara, no todo respeito ao Jabaquara, sabe? Porque o Palmeiras, ele foi fundado em 14. Quando ela chegou em 15, o Palmeiras tinha vivido 3 anos muito ruins. 12, quando, mesmo no ano ruim, foi campeão da Copa do Brasil, mas foi rebaixado. 13, que jogou a Série B e começou a reestruturação. 14, que foi o segundo passo da reestruturação, mas mesmo assim foi um ano ruim, que o Palmeiras quase foi rebaixado, de fato. Mas aí foi o ano que inaugurou o Allianz Parque, e a Crefisa não começa em janeiro de 2015, ela começa um pouquinho depois, e aí, de fato, o Palmeiras vai começando a ganhar um pouco mais de corpo, né? Ela chega no fim de 14, na verdade, 15 o Palmeiras entra. Mas assim, é um patrocínio. Patrocínio o Palmeiras teve Parmalat, teve Fiat, teve Samsung. Aliás, essa é outra questão. Como o Corinthians teve Calunga, teve Excel Econômico, teve Pepsi, como o São Paulo teve TAM, IBF, Formulários, enfim,
eu não sei se ela entende que todos os clubes têm patrocínios, só que nem todo patrocinador é presidente do clube. Aliás, nenhum outro patrocinador é presidente do clube, porque o patrocinador é o patrocinador, o presidente é o presidente. E esse Conselho Deliberativo do Palmeiras e as pessoas que a apoiaram transformaram essa aberração em que ela é presidente do clube ao mesmo tempo que ela é patrocinadora. E aí, e aí cria-se um monstro do ponto de vista administrativo que é um problema insolúvel, porque ela tem muito poder na mão. E, com todo respeito a Leila, eu falo isso, Leila, você não vai assistir nosso programa, mas se chegar você, você não é do mundo do futebol a ponto de entender o peso do que você falou. Sabe, o meu pai, o meu avô, o meu tio, que são palmeirenses que nunca tiraram um centavo do clube, que são sócios. Você acha que como é que as pessoas se sentem ouvindo que o Palmeiras deixou de ser um lixo porque você chegou? Sabe? Então é uma coisa que é, é humilhante, sabe? E o Palmeiras, assim, é o que você falou, do ponto de vista eleitoral, não tem hipótese dela não ser reeleita. Ela vai ser reeleita no que vem, porque não tem força política lá dentro, inclusive porque ela está abafando todo e qualquer movimento político de oposição. Ela tira. Ela tira conselheiros de. Tirou o benefício do conselheiro, tudo bem, em que pese, porra, não tinha que ter benefício, mas os dela tem. Quem está na base aliada dela continua com benefício de ingresso. Então, peraí, não tá certo isso, gente. Não tá certo isso, né? Eu sou, por exemplo, um cara que eu considero que o presidente Paulo Nobre foi o presidente mais importante da história do Palmeiras. Acho que junto com o Pascoal Giuliani e o professor Beluso por causa do Allianz Parque, entre outras questões, a Parmalat, enfim. Mas o Gagliotti foi um bom presidente recente, mas houve um erro, né? Houve um grande erro da coletividade palmeirense como um todo, de não se fomentar novas lideranças, jovens políticas, né? Porque a Leila, ela não é do clube, ela é forasteira, ela é uma administradora externa, que ela está lá. Eu falo o seguinte: Leila Pereira, dirigente de futebol, existiria sem o Palmeiras? Não. O Palmeiras existiria sem a Leila Pereira, dirigente de futebol? Existiria como sempre existiu. Então, quem está usufruindo de quem nessa história? Né? A Leila se É tornou a assim, Leila Pereira dirigente por causa do Palmeiras, e não o contrário. Isso é claro, sabe? e a forma assim preconceituosa como ela se refere à Mancha Verde, eu vou repetir, cara, a Mancha Verde, se não tiver violência dentro do escopo da sociedade, de qualquer área, né? Você pega a Associação dos Mecânicos de Pirassununga. Lá tem gente boa e gente ruim, cara. Então, Sim, a questão da violência ela tem que ser discutida por todos nós, inclusive pela Mancha e pelas torcidas organizadas. sim, Agora, não reconhecer o papel que elas têm, chamá-los do jeito que ela se postou ali na coletiva, é não saber o que ela, aonde ela está, com quem ela tem que respeitar todos os processos dentro de um clube de futebol. Tem que conviver com a Mancha, com a Tupi, comigo, com o torcedor comum, com o seu pai, com o seu avô. Tem que conviver, tem que achar uma forma de conviver. E a Mancha, cara, eu tive em Montevidéu 2 vezes agora. A primeira vez lá do tapa na cara, cara, eu não sei brigar. Se eu correr 100 metros, eu tenho que deitar no chão e me disfarçar de gordo. Eu não morri ali, cara, porque os caras não deixaram, sim, entendeu? E depois lá, contra o Flamengo, quando 5 mil manchistas lá tocaram mais 12 mil pessoas e foi muito importante para ganhar o título. Não tem cheirinho, vento, sim, porra nenhuma. Então você entendo. não pode, enquanto presidente de uma instituição, virar as costas para essa gente, porque ela usou essas pessoas para se eleger e agora não quer mais. Então, assim, a minha dúvida é como vai ser daqui para frente. É isso que eu queria a É, sua ajuda para a gente tentar entender. Porque o para trás mente já está muito claro. E não se já tá. trata aqui de defender a Leila, nem atacar a Leila, nem porque ela é mulher, nem porque ela é presidente do clube, nada disso. Não se trata de defesa nem ataque. Ela falou algumas coisas interessantes na coletiva e que Sim, ficaram ao léu, sim. entendeu?
Nem tudo que ela disse lá é loucura. Agora, o que fica é essa agressividade, essa falta de noção do cargo que ela ocupa. Eu conversei com ela lá na Argentina, no hotel, falei, presidente, a forma como a senhora fala é ofensivo, entendeu? Já antes dessa entrevista. Sim, antes dessa Quer dizer, entrevista. e ela falou assim, né, no Brasil as pessoas têm problemas porque os outros são bem-sucedidos. E tá bom, a senhora que sabe. Não tem diálogo, não há um diálogo onde você fala, ouve um argumento, ela ouve um argumento. Eu não sou ninguém também, zero à esquerda. Mas, Diego, daqui para frente, cara, acho que essa é uma matéria maravilhosa para a gente ir atrás. Como vai ser o day after? Como estão os conselheiros? Como estão os sócios? Como tá medir isso? Porque logo vem jogo e se ganha e ela vai contratar, agora vai ter que contratar. E aí vai dar uma amenizada nisso, começa o ano que vem, bola rolando e tal. Isso tudo vai ser um pouco dissipado. Essa que é a minha dúvida, como que vai andar até lá? Então, é difícil saber, Márcia. Eu acompanho o futebol, assim, entendendo o que significa o jogo, há uns 30 anos, mais ou menos. Eu nunca vi um presidente do clube fazer o que ela fez. Nunca vi uma pessoa que é presidente de um clube que se alija do clube para criticar o clube enquanto história, né? Não enquanto administração. Ela criticou praticamente a existência do Palmeiras, a maneira como ela se colocou. Eu nunca vi um presidente fazer isso. Então eu não sei o que vem, massa. Eu só sei que assim, vamos separar. Do ponto de vista campo, bola 3 pontos, para esse ano, assim, eu não ficaria surpreso se o Palmeiras tivesse um final de ano muito ruim. Eu acho que o ânimo como um todo, eu sempre defendo a tese de que o astral do time tem muito a ver com o astral da torcida, que tem muito a ver com o astral desse esse mundo mais macro que envolve clube, porque tem clube de futebol, tem time de futebol, que é só o time. E tem time de futebol que é o clube. O Palmeiras é o clube. O Palmeiras é a piscina, o Palmeiras é a Mancha, o Palmeiras é a Rua Turiaçu, Palestra Itália, o Palmeiras é o Dom Xixo, o Palmeiras é o locutor Marcos Costa. O Palmeiras não é só o Abel e os 11, e os 16, os 22, não é. O Palmeiras é muito mais coisa e tudo isso precisa estar meio que na mesma página, todos somos um de verdade, para funcionar. Então, eu não sei como vai funcionar. Eu não sei o quanto que o Abel, porque o Abel sempre chamou tudo isso para junto do time. E assim, a Mancha sempre. Não é que a Mancha poupou o Abel sempre fez por merecer o apoio irrestrito que ele teve. O time, às vezes, uma peça ou outra, não, mas o Abel sempre conseguiu trazer todo mundo. Eu acho que eu fiquei um bom tempo observando assim como que as pessoas se portam no estádio. Você percebe que todo mundo estava junto mesmo, né? Mesmo nessa eliminação contra o Boca, a gente percebia que as pessoas estavam todo mundo sentindo o jogo ao mesmo tempo, né? Eu não sei como vai ser agora, porque todos somos um, conforme a Abel colocou depois da derrota para o Santos, está rompido. Não existe esse negócio todos somos um. Porque a presidente já está separada da Mancha, e se ela acha que é só a Mancha que está contra ela está muito enganada. Ela se rompeu com 60, 70, 80% da torcida. Claro que tem uma parte que vai estar do lado dela, que não são só os conselheiros da pizza, que são pessoas que realmente apoiam, que acham, pessoas que não... Muita gente nunca gostou da Mancha Verde, tá batendo palma para ela porque ela brigou com a Mancha. Tem de tudo na torcida. O ponto é que eu nunca vi uma presidente fazer o que ela fez. Então eu não sei o que vai acontecer. Do ponto de vista administrativo, acho que ela vai tocar o barquinho dela. Eu acho que quando ela acertar, ela vai continuar recebendo aplausos de uma parte. Eu acho que ela não reconquista mais uma outra parte, de jeito nenhum. Mas, enfim, teve muito presidente aí. O Mustafa nunca foi querido por ninguém e ficou 12 anos no poder. Então, quer dizer, eram outros tempos, eram outros tempos. Mas, enfim, também o Beluso nunca teve fã-clube e tocou o Palmeiras por 2 anos e pouco. Então, sabe, depende muito do que ela vai fazer. Se ela resolver, de repente, se ela começar a fizer as contratações e o Palmeiras começar o ano que vem de um jeito melhor, isso tudo pode arrefecer. Não, é o que você falou, o para trás mente não vai mudar. O erro já foi. O erro Não já foi. muda. Se ela. Assim, o que eu acho que deveria acontecer? Ela falou, pessoal, pô, acho que eu passei um pouco do ponto, não quis Ah, ofender esquece. pessoas, não vai acontecer nunca. É mais fácil eu sair voando daqui, ó,
ir direto para Sorocaba voando aqui, ó, com as próprias asas, do que acontecer um negócio desse. Mas o que deveria acontecer era isso. Falei assim, ó, pessoal, aquela entrevista eu estava um pouco nervosa com a eliminação, o sangue subiu aqui um pouquinho, eu passei do ponto, não quis ofender as pessoas, ponto. Não vai acontecer. Então essa rixa vai permanecer. Ela vai continuar um Poderia filme. até um sonho, né? Quero reabrir o diálogo com a Mancha Verde, com os torcedores, Cara, todos, todo respeito, ela não né? precisa gostar da Mancha. Ela só Não, precisa claro, respeitar. é isso. E a Mancha, no ano passado, olha que engraçado, né? A Mancha é tida como uma entidade violenta, que não raciocina, racional, não sei o que lá. A Mancha preservou o Palmeiras muito mais que a Leila está preservando. Porque no ano passado, quando teve a ruptura toda, a Mancha não reclamou até o final do ano. O Palmeiras foi passando, foi eliminado, foi ficando assim, foi ser campeão brasileiro e não teve reclamação. E os pedidos que a Mancha fez de contratação, primeiro que foram coisas que ela prometeu, que o time ia ser forte. E o time é forte, mas faltou muita peça. Então, realmente estão cobrando algo que ela prometeu. E não houve uma perseguição a ela no ano passado, não houve um xingamento a ela. Agora, nesse ano, vai haver, de fato. E assim, eu até, de certo modo, entendo ela se defender. Só que passou do ponto, acho. Acho que no afã de atingir a Mancha Verde, de atingir os detratores dela, ela atingiu o Palmeiras. Ela passou demais do ponto, né? Deixa eu pedir para a galera deixar o like, se inscrever no canal, deixe sua opinião também. Bom, vamos colocar por hora uma pedra por minutos, né? Uma pedra em cima disso para acompanhar os desdobramentos. A respeito de contratação, contratações, né? Aliás, a Leila assassina, ela briga com português o tempo todo, ela que é jornalista, né? Poderia ter um. Mas isso é por causa do nervosismo e tal, eu acho que é isso. Acontece. Agora, vamos lá. Isso também não tem muita importância. Contratações, Diego. Se fala muito em Bruno Henrique e tal. Eu gostaria de usar uma peruca. Vou usar uma peruca aqui ao vivo se o Palmeiras contratar o Bruno Henrique. Então, dois nomes que fala, Bruno Henrique e o Aníbal Moreno, né? O jogador do Racing, que o Palmeiras foi atrás. Eu tenho, assim, conversando com pessoas que tiveram acessos a Leila, que ouviram da Leila, que o Palmeiras vai contratar Bruno Henrique e Aníbal Moreno. Eu só acredito vendo. Eu duvido que o Flamengo vai perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. Tá ouvindo os pássaros aqui, ó? Tem uma legião de maritacas aqui no condomínio em que eu moro. Sem brincadeira, elas começam às 4 da manhã. É umas 10 que vão juntas aqui. Enfim. Maritaca, para quem não sabe, é um periquito um pouco maior e um papagaio um pouco menor. Então, é um pássaro verde. Isso é um bom presságio, Isso. né? Mas, enfim. Então, fala-se de Bruno Henrique e Aníbal Moreno. Eu duvido que o Flamengo vai perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. Se fosse para qualquer outro clube, eles perderiam. Mas eu acho Eu também. muito difícil o Bruno Henrique vir para o Palmeiras. Eu também. Eu não vou pedir para você rapar a careca porque vai ficar estranho, mas eu vou vestir a peruca da humildade, se contratar, tá bom? Eu não rapo careca por nada, porque eu tenho bastante cabelo, mas vai que não volta, né? Eu prefiro Não, deixar, tá não, bom assim, né? deixa aí. Deixa aí. E eu acho muito complicado, mas pensando no time, eu acho que no ano que vem, muitas das peças da base que esse ano estavam um pouco mais cruas vão estar um pouco melhores, né? O Jonathan vai ser, o John John vai ser um jogador com mais experiência, o Hendrick por 6 meses vai ser um jogador com mais experiência, o Kevin também, com um pouco mais de rodagem, então Fabinho. Então a tendência é que haja, só que assim, os déficits as deficiências com as quais o Palmeiras entrou neste ano permanecem. O Palmeiras continua sem ter um 5-5, né? Que quem tá jogando de 5 é o Zé, que virou 5 agora. Bom, no ano que vem, se o Everton sair, ele vira goleiro, porque eu acho que Então, essa não é a solução, gente. A não tinha solução é pensado trazer nisso. jogador. Porque, pô, pera um pouquinho, né? É. Vamos transformar o Zé o quê? Daqui a Ah, pouco no centroavante os erros também? estão claros, né? Foram cometidos ano É, passado e sim, fizeram falta os jogadores na Libertadores, Danilo, Murilo, sim. o Veiga machucou. Você tem uma fase não tão boa, né, de outros jogadores. Vai precisar contratar. Para mim são 4 jogadores, mas não adianta vir com Flaco Lopes, entendeu? Tem que ser Então, o jogador Flaco para foi um chegar e grande jogar. erro, né? Nossa E eu, Senhora. eu falei isso no Twitter, e aí Eu falaram, achava agora é que ia dar fácil certo. Eu não falar. tenho porra nenhuma de futebol. Bicho, eu falo pra você. Eu, desde a primeira vez que eu vi o Flaco e o Merentiel em campo, os dois juntos, eu falei, como é que o Flaco pode ter custado 8 vezes mais que o Merentiel?
É, Não faz sentido. Não faz sentido. O faz Merentiel é sentido muito mesmo. mais jogador que o Flávio Lopes, mas muito mais jogador. E o Merentiel não é nada disso. É que o Não, Flávio é Lopes, colosaço. como é que o Flávio Colosaço. Lopes, Massa, é o jogador mais caro que o Palmeiras comprou na sua história? Me explica É, isso. não tem condição. Não tem Não condição. tem cabimento um negócio desse, Nenhum. cara. Zero. Ó, eu já ouvi assim, tecnicamente ele é muito bom. Nossa, pra você ver como ele vai bem em treino. Pô, legal. Então no Campeonato Brasileiro de Treino, o Palmeiras vai deitar. Só que no Campeonato Brasileiro de Futebol, não serve. É um jogador que Ó, precisa evoluir precisa. demais, E não é só demais. contratar, né? O Palmeiras precisa diminuir a folha para caber jogador. O Palmeiras precisa se livrar de uma vez, se livrar, não é esse o termo. Precisa ter habilidade Sim, para receber a grana do Tabata, do Navarro. Esses caras precisam sim, sair do radar do Palmeiras, né? sim, E emprestar o Atuesta, com todo o respeito, e o Flaco. Aí você vai entrar dinheiro, vai abrir espaço na folha. E agora, ó, Diego, eu sei que você conhece ele e tal, mas eu, eu, talvez porque eu estou sendo rejeitado e aí eu fico um pouco magoado. Mas, pô, eu fui para a Argentina com a intenção clara, de, claro, acompanhar o jogo, mas eu queria conversar com o Barros, eu queria ouvir a voz dele. Ele chegou no hotel lá do Palmeiras, eu estava lá fantasiado de gordo. Ele chegou e eu falei, Barros, tudo bem? Será que a gente pode conversar? Aí passou meia hora, o assessor de imprensa mandou mensagem, falou, olha, ele é muito reservado, não vai falar. Eu falei, ah, bom, beleza. No dia seguinte eu fui ao hotel novamente, conversei com a presidente e tal, como é que vai, tudo bom, beleza, isso aqui, não sei o que, não sei o que lá, e vi o Barros. E eu fui até ele. Tava ele e o Daniel Romeu, né, o assessor de imprensa. Eu sim. falei, cara, eu só vim aqui para cumprimentá-lo. Calma, né? Porque ele me vê e fala assim, cara, o- sabe, é uma coisa, eu não queria nem notícia, nada. Eu queria falar, oi, como vai? Vamos tomar um café, queria te pagar uma coxinha. Vamos se conhecer, cara. Entendeu? É É. um negócio inacreditável. Mas, O que eu enfim, digo é do isso. Eu não Barros é que vejo ele. ele. Falei tudo isso para dizer que eu não vejo ele com capacidade demais. Se ele fizer, eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Até aqui ele não mostrou essa capacidade, tá? Eu acho que ele tem alguns acertos, Massa. E assim, uma coisa Não, que eu, mas né, pelo amor de Deus, cara, é daqui para frente agora. Para trás já foi, sim. É que entendeu? eu tenho uma questão, eu acho que o Barros tem pensando para frente, né? Eu acho que muitos dos erros e dos acertos dele são calcados no que eles chamam internamente de processos, né? O Barros respeita muito os processos, e os processos, inclusive, passam por pegar as análises do departamento de desempenho do clube, papapá. É inevitável comparar ele com Alexandre Matos, né? Porque é inevitável, porque são estilos completamente opostos. Se você vai no hotel para pagar uma coxinha pro Matos, ele não só vai pagar a coxinha para você, como vai capaz dele fritar a coxinha para você, dele te levar na melhor coxinha de Buenos Aires e contar para você o que precisa e o que não precisa e virar seu amigo. E é outra coisa. E essa ferocidade se refletia no mercado. Né? O Palmeiras teve o Dudu porque era o Alexandre Matos. O Palmeiras tem o Gustavo Gomes porque era o Alexandre Matos. Como teve o R. Mina porque era o Alexandre Matos. Porque é um cara que é um outro tipo de fazer negócio. O Barros é um outro tipo de fazer negócio. O Barros não liga para o jogador, por exemplo. Isso eu já ouvi dele falar. Eu não ligo para jogador, eu falo com o empresário. Cara, tem hora que você tem que ligar pro jogador, bicho. Você tem que convencer o cara. Você tem que convencer o cara. Fala assim, cara, eu tô montando um esquadrão, eu quero você. Que é o que o Matos falou pro Dudu. Você quer ser o cara do Palmeiras? Ou você quer ser mais um no Corinthians ou mais um no São Paulo? Porque aqui eu vou fazer você ser o cara. E ele fez Dudu ser o cara, bicho. Sabe? Então eu não sei, eu acho que é muito fácil falar que os valores assustam, que eu não consegui. Meu amigo, assim, para não conseguir, me coloca lá, porque eu também vou não conseguir um monte de coisa. E aí eu vou conseguir só o que dá para conseguir. Pô, mas aí é muito fácil, gente. Cara, você é o diretor do Palmeiras, você tem que ser o melhor diretor do mercado em todos os aspectos, meu.
sabe? Eu adoro o Barros como pessoa. Ele é um cara muito do bem e ele tem muitos acertos e muitos méritos também nessas conquistas todas. É inegável isso. Assim como a Leila também tem os méritos e os acertos delas. E, sabe, as pessoas não são planas. Não é que nem o Coringa do Batman, que ele nunca era bonzinho, ele sempre era vilão. Não é assim que funciona. As pessoas acertam aqui e erram aqui. A Leila cometeu um absurdo agora, mas ela já cometeu acertos absurdos no passado. E a vida segue. Agora, indo para frente, é isso que você está falando. Precisa ter acertos. E acertos passam por formar um time melhor. E assim, para dizer que dinheiro não deu, e para dizer que é difícil, qualquer Põe um nós faz, lá. cara. Põe nós lá. Né? A gente racha o É salário isso. dele e devolve Isso. metade ainda e pronto. Pô, ih, Né? e vamos ficar Agora bem eu, felizes. agora eu te garanto, eu vou ligar para todo jogador, eu vou falar pro cara, eu quero você aqui. Não, Se eu ele não vou vier, é porque o pessoalmente. dinheiro não deu, não é porque eu Eu não vou, tentei. eu vou pessoalmente. Eu cozinho para ele, faço um almoço, um Sim. jantar, ó, brincar. É isso. Ó, a Margaret Thatcher, foi a primeira-ministra da Inglaterra, que o demônio a tenha, ela, quando ela fazia reunião política na casa dela lá de primeira-ministra, ela cozinhava para os caras. Isso. Quer dizer, a Margaret Thatcher, quando queria convencer algum aliado político, ela trazia na casa dela, ela cozinhava. Porra, não dá para pegar o telefone e ligar pro jogador, falar, velho, porra, pera um pouquinho, gente. Não, não é Não dá, possível, né? é lamentável. Ó, para a gente encerrar, que já passamos dos 30 minutos, rapidinho, vou te contar uma história bem rápida. Mário Covas, ex-governador do estado de São Paulo, político renomado, quando eu trabalhava com economia e política, sentado na sarjeta mesmo, a gente estava sentado na calçada, em frente a um core que tinha algum, acho que era parente dele, ou algum político que estava internado lá, e ele sentou ali, me chamou para conversar, e tomamos um café de camelô, que é aquele café com leite, bem doce e tal, que eu adoro. Eu não tomo porque eu não passo perto, mas eu gosto. Vai ser um doce de café com leite. E os dois lá tomando esse café, e eu perguntei para ele o seguinte: não vale a pena fazer uma aliança sob o ponto de vista político? Na época era com o PT, né? Que sempre teve essa coisa PT, PSDB, mas na época do Covas era uma oposição feroz, né? E aí eu Uhum, falei, não era. vale a pena fazer uma aliança? Ele falou, Paulo, Massini, ele me chamava de Massini. Massini, política é a arte da gente fazer acordos. A arte de fazer acordos. Óbvio que quem está vendo a gente agora está falando, acordo, pano, dinheiro, não é nada disso. É você chamar 10 pontos que possam convergir com os meus pontos. Pô, se eu tenho 80 pontos de divergências com o Diego e a gente tem convergência em 10, Diego, eu vou ser o presidente, eu vou ser o governador, prefeito, vereador. Venha comigo, vamos respeitar esses 10, você me apoia. E depois, quando for a eleição, você tem toda a liberdade de sair para buscar a sua vida. Entendeu? Cara, é impressionante como é, um presidente de clube não entende isso. E é impressionante como a oposição do Palmeiras também não entende, inclusive Beluso, Nobre e outros, né? Que vivem aí a se engalfinhar, a não respeitar o que cada um fez de bom e de eventualmente de ruim. Diego Iwata Lima, Almarada, MM de hoje. Obrigado, garoto. Obrigado você, Márcio. Semana que vem vamos voltar um pouquinho mais calmos, tomara. Ou não, né? Vamos saber, né? Porque Vai saber. o Palmeiras é muito É. dinâmico, mas o que a gente sabe é que não há crise que não possa piorar. Perfeito. Diego Iota Lima, toda terça MM, eu e ele. Essa terça ele teve problemas de saúde, por isso estamos fazendo na sexta. Ótimo final de semana para vocês, muito obrigado.